Nessa edição do programa Porto Alegre-se, o tema é colaborativismo. São grupos de pessoas e entidades privadas que realizam iniciativas para melhorar o ambiente em que vivem e incentivam que mais cidadãos participem desses projetos para mudar as cidades. É engraçado porque o brasileiro não tem noção de cidadania, né? A ideia de cidadania é você participar do processo de representação dos seus interesses. Então, quer dizer, enquanto cidadão, você entra na proposta de escolher representantes e esses representantes vão lutar pelos seus interesses. E também entra no processo de você meter a mão na massa. Depois que tu percebe que tu pode fazer alguma coisa, muito difícil tu olhar para um problema da cidade e só reclamar. Naturalmente tu começa a pensar em soluções. Tu começa a te apropriar dessa tua responsabilidade e tu vai lá e faz. A gente se reúne para jogar ideia na mesa, ver o que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer para melhorar a cidade. E a Xudechita acaba sendo isso, acaba sendo um coletivo que realiza intervenções urbanas para ver o que a gente pode melhorar na cidade ou inspirar as pessoas a cuidar melhor delas, sabe? Então, acaba que a Xudechita é um espaço que a gente pode conversar, trocar ideia, ser criativo para tentar o bem comum. A gente tem lançadas intenções em 3 linhas de trabalho. Uma delas é mobilidade acessível, outra é design e inclusão e outra cidades em rede. Cada uma delas tem uma certa curadoria, então é juntar estudantes universitários, professores, pesquisadores, com empresas, com o governo, com um cidadão comum, por exemplo, para pensar questões voltadas para uma mobilidade acessível. E vocês, como publicitários, usaram a criatividade de vocês e o conhecimento para fazer manifestações mais criativas mesmo, que foi a da Trincheira da Anitta com o cinema. A questão da Trincheira da Anitta foi uma questão super discutida na cidade de Porto Alegre e ainda está sendo discutida. Só que foi uma discussão que não tem moderador, assim. Para construir um túnel numa avenida bem movimentada. Exatamente. A ideia é fazer com que a Anitta passe por baixo da Carlos Gomes. E aí a ideia, na verdade, foi criar um evento onde a gente ia passar uma série de documentários, uma série de trechos de filmes e documentários que a gente acreditava ser super importante para que, mais do que simplesmente as pessoas saberem o que estava acontecendo, era a gente ter a possibilidade de discutir e saber como é que outras cidades do mundo resolvem esse problema de mobilidade urbana nas suas cidades. Então, por exemplo, na antropologia, a gente trabalha muito qual é a perspectiva do nativo. Como é que essa pessoa, ela sai de casa, qual é o caminho que ela faz? Porque muitas vezes o conhecimento nativo, aquele conhecimento da pessoa que vive a experiência, ele tem muito a agregar. Nós aproveitamos que o Sinaenco, que é o Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia, completa 25 anos e fizemos essa proposta de discutir nas principais capitais do Brasil qual que será o futuro dessas cidades, ou seja, como estarão essas cidades em 2040, porque só planejando hoje é que a gente vai conseguir ter uma cidade melhor nos próximos anos. A necessidade de realização desse tipo de evento é que nós estamos presenciando no Brasil e no mundo, né? Particularmente no Brasil nesse momento, um grande problema na área da mobilidade urbana. Porto Alegre, em particular, tem um problema seríssimo de mobilidade urbana pelo seu sistema viário. A gente tem que imaginar que o governo não o governo, mas a esfera pública é um transatlântico gigantesco. Qualquer movimentação dele demora muito tempo. E nós somos pequenos barquinhos que, se a gente quiser pular do barco, a gente consegue. Então, e consegue se mexer muito rápido, né? Então, a nossa agilidade
a agilidade desses movimentos novos que vêm surgindo precisa ser enxergado como um ponto positivo e não como uma ameaça. Todos nós podemos contribuir, devemos estar presentes, devemos participar. É claro que o poder público é um agregador, ele é responsável pela coordenação desses processos. Agora, a população toda, em geral, tem que participar, tem que estar ativa e tem que exigir esse planejamento. Quando se fala que é preciso pensar globalmente e agir localmente, é difícil que as pessoas de menor renda, menor educação, pensem globalmente. Nós precisamos de ter a participação de empresários da sociedade civil que pensem globalmente, que pensem de como colocar o Porto Alegre dentro do mundo. Porto Alegre se esvaziou muito do seu ponto de vista técnico na formulação de projetos urbanos. Mas em relação à discussão com o cidadão, nós temos aí vários conselhos de participação popular no planejamento urbano, o próprio orçamento participativo. Enfim, nós temos aí formas que nós queremos aperfeiçoar até de contato do poder público municipal com o cidadão. Só que as pessoas têm que entender que não basta o ímpeto, não basta o momento, não basta criar uma comunidade no Facebook e você conseguir arregimentar 300 pessoas, porque o processo tem que continuar. Esses projetos, eles nascem de uma forma independente, então os recursos são recursos próprios que a gente investe nosso tempo e muitas vezes até recurso financeiro para fazer acontecer. E a gente precisa que o projeto ele siga. Então a gente busca esses recursos de edital, de premiação, para conseguir mais energia para o próprio projeto. Esse é um edital que, além de dar recurso financeiro, ele tem toda uma lógica de promover a interação entre as pessoas que estão pensando em inovação no Estado. Então, para mim, é muito mais importante isso do que o voto, talvez, sabe? Isso me faz muito mais cidadão, muito mais responsável pelo que eu faço, do que ir lá e votar a cada 4 anos, sabe? Não, acho que a gente tem que participar no dia a dia, diariamente, fazendo o que a gente tem para fazer, o que a gente pode fazer, sabe? O que tiver ao nosso alcance. Acho que o mais deu certo foi o Queremos Passar Aqui, porque foi um projeto que teve ação da prefeitura depois, ele foi para outras cidades, teve um engajamento da população e fez toda a cidade conversar sobre o assunto que era problemas de sinalização nas paradas de ônibus, né? Que a gente colocou um adesivo nas paradas de ônibus para as pessoas sinalizar de maneira colaborativa, onde elas escreviam que ônibus passava em cada uma das paradas. Nos conectamos com a cidade e começamos a observar ela. E nos chamou a atenção um elemento da cidade que são as paradas de ônibus, as paradas dos comboios, que em Porto Alegre tinha um espaço que ficou vazio, que antigamente recebia publicidade, ele ficou vazio, as empresas não colocavam mais as mídias nesse espaço. Então nós pensamos, o que a gente pode sugerir aqui nesse espaço para ressignificar ele? E sugerimos então a estante pública. Obrigado. A gente quis abrir uma discussão na cidade sobre a quantidade de buracos que existia em Porto Alegre e escolhemos alguns pontos que a gente achava que tinha buraco em demasia, vamos dizer assim, sabe? E depois de 2 semanas a prefeitura tapou todos os buracos que apareciam no vídeo. Foi até uma decepção, porque quando a gente fez o projeto, 2 semanas depois os buracos estavam tapados, mas 1 semana depois já tinham novos buracos nas mesmas ruas, que não eram os antigos buracos, eram novos buracos, ou seja, não, a gente tem que imaginar uma solução onde não exista uma maneira eficiente de tapar buracos. Exista uma maneira desses buracos não surgirem, né? Uma proposta, então, de experimentar como que as pessoas do bairro poderiam compartilhar seus materiais, seus conhecimentos, seus conteúdos. Então a gente dava as medidas das madeiras, como colocar, o encaixe e tal. Bom, convidamos artistas para interferirem nessa estrutura, então a intervenção na intervenção, né? O suporte do suporte. Foi muito bacana, vários artistas interviram. Sem planejamento a gente não vai conseguir mudar nenhuma situação. Quando a gente pensa em metrô, pensa em saneamento, por exemplo, você tem que pensar sempre a longo prazo. São 15, 20 anos.
E os mandatos de governo são sempre 4 anos, né? Quando muito uma reeleição de 8 anos, ou seja, a gente tem que ultrapassar essa barreira e mostrar para a sociedade que elas precisam cobrar medidas de longo prazo e médio prazo, porque as medidas de curto prazo, elas solucionam o problema hoje, mas elas não trazem uma solução definitiva. É a tendência, né, da construção da cidade através da parceria, assim. O poder público, ele tem uma limitação em termos do que pode fazer, do que consegue investir, e a sociedade privada, né, os empresários, a sociedade civil, as universidades, eles têm uma contribuição enorme para dar na construção da ideia, né, do conceito e na execução daquilo que se projeta para a cidade. Política significa relações de poder, e as relações de poder são o quê? São você negociar, assumir os direitos e os deveres daquilo que você vive. Não é simplesmente esperar, olha, agora tem um buraco, eu vou xingar todo mundo, porque as pessoas têm que mudar a sua atitude e buscar resolver, entendeu? E ter uma participação mais ativa justamente para que o problema não ocorra. É as pessoas entenderem que elas são os agentes da transformação do contexto urbano, né? Então, as pessoas começam a se colocar como o centro da inovação social dentro da cidade. Existe uma nova lógica nascendo de interação entre primeiro, segundo e terceiro setor, e que, se tudo der certo, em breve a gente tem uma comunidade bem mais entrelaçada e funcionando como comunidade mesmo, não como elementos separados.